Mateus capítulo 5, verso 9. A Santa Palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até aqui. Curva a sua cabeça novamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, nos auxilia. Que Teu Santo Espírito nos ilumine através da Tua Santa Palavra e que Ele possa escrever essa palavra em nossos corações e que possa fazer com que nós pratiquemos aquilo que vem de Ti. Senhor, glorifica o Teu Filho em nosso meio. Independente das minhas falhas e das minhas debilidades, que a Tua palavra possa ser honrada e glorificada, que Teu nome possa ser exaltado, que o pecador possa ser humilhado, que a santificação possa ser cobrada e instigada em nossos corações, através da boa obra do Teu Santo Espírito. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, na última semana nós vimos o que significa bem-aventurados os limpos ou puros de coração. Nós vimos que só verá a Deus aquele que é limpo de coração. E vimos também que ninguém pode limpar o seu próprio coração, que ninguém pode purificar o seu próprio coração sozinho, que é uma obra de Deus. Vimos também que o coração é o centro da nossa personalidade e que o termo significa muito mais do que somente sentimentos, mas inclui mente, inclui vontade e inclui também emoções. Vimos ainda como enganoso é o coração do homem e como que dele procede tudo aquilo que nos leva ao mal, tudo aquilo que nos contamina, vem de dentro do nosso coração e por causa disso então nós necessitamos de constante humildade. Por causa disso nós necessitamos de constante arrependimento. Por causa disso nós necessitamos de constante choro e fome da justiça de Deus. Pois o puro de coração, ele não é um santarrão, nenhum de nós é um santarrão. O puro de coração não é também um hipócrita, mas ele é alguém que reconhece a sua debilidade, reconhece a santidade de Deus e reconhece a sua necessidade de constante misericórdia. Ele é alguém que depende e que confia na graça. E que pede a Deus com lágrimas nos olhos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Hoje nós veremos a 7ª característica que define um crente. O crente, ele é pacificador. Nós veremos o que Jesus quis dizer com isso. Veremos qual a doutrina que o nosso Senhor nos ensina e como que nós podemos aplicar essa doutrina em nosso dia a dia. Por isso, em primeiro lugar, vamos ver o que Jesus quis dizer com essa expressão, bem-aventurados os pacificadores, e a expressão filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Pacificadores são aqueles que fazem a paz. Promovem a paz e fazem a paz. A versão bíblica, TEB, tradução ecumênica bíblica, traduz de uma forma muito interessante. Os pacificadores são aqueles que agem em prol da paz. Tomam as suas atitudes em prol da promoção da paz. São pessoas que, além de manter a paz, elas também procuram trazer aos homens a uma vida de harmonia, segundo um comentador especialista em grego.
não são necessariamente, e isso é importante que nós tenhamos em vista, não são necessariamente pacíficos, não são necessariamente pacifistas. Eu diria que de forma alguma são pacifistas, e nós vamos desenvolver um pouco a respeito disso mais à frente. Mas são homens que previnem divisões, que previnem amarguras e discórdias, e que lutam com todas as forças que têm para dizimar essas divisões sob o manto da verdade e da justiça, sem negociar a verdade e a justiça. Antes de vermos o termo chamados, vamos ver o termo filhos nesse verso. Esse termo é usado, obviamente, primariamente, a respeito de descendência. Fulano é filho de Beltrano. Contudo, ele é usado também, e esse é o ponto, ele é usado também de maneira metafórica, acerca das características morais de uma pessoa. Aquelas expressões que nós costumamos ouvir ou falar devem nos clarear um pouco. Filho de peixe, peixinho é. Por ser peixinho, nós sabemos que os seus pais são peixes. Ou o fruto não cai longe do pé. O que se diz com essas expressões, seja para o bem ou seja para o mal? Uma pessoa que é trabalhadora, quando seu filho começa a desenvolver as características de ser também persistente e trabalhador, normalmente nós dizemos, ou a família diz, filho de peixe e peixinho é. Assim como quando também é vagabundo, quando é folgado, filho de alguém que é folgado, nós dizemos a mesma coisa. Filho de peixe, peixinho é. Veja bem, o fruto não cai longe do pé. Assim como o pai é folgado, folgado também é o seu filho. Ou nós podemos usar um exemplo bíblico, quando Jesus diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo. Ele diz isso em João capítulo 8. Ora, nós sabemos que o diabo não tem filhos, certo? Concordamos com isso. Mas, por terem desejos homicidas e por serem mentirosos, os fariseus, aos quais Jesus estava alertando, eles faziam e desejavam o mesmo que o diabo. E porque faziam o mesmo e porque desejavam o mesmo, então Jesus conclui na sua advertência que logo seriam filhos do diabo. Portanto, aquele que faz as obras e obedece a Deus, nesse verso, é chamado filho de Deus. Veja o seguinte, aqui o termo não está designando descendência ou adoção. Certo? Não há descendência de Deus. Jesus, o Filho de Deus, eternamente gerado de Deus, é Deus. Deus não tem um descendente, ele tem um filho unigênito. Tão Deus quanto ele. Também o termo não está falando sobre adoção. Não é o momento. Mesmo porque Jesus ele está falando aos discípulos. O discurso que ele está dando dentro do Sermão do Monte, essa perícope, esse pequeno trecho nós chamamos de as bem-aventuranças. E nós temos visto quem são os bem-aventurados. Os bem-aventurados são os filhos de Deus. São aqueles que nasceram de novo. São aqueles que foram regenerados. De tal maneira que essas características descrevem o cristão. Isso nós temos batido constantemente nesses dias. Então, se Jesus já está falando com aquele que é bem-aventurado, com aquele que é regenerado, né? Esse bem-aventurado, esse regenerado, esse renascido deve agir como tal, com as características daquele que o adotou. Então não está se falando em ser adotado, mas está se falando naqueles que foram adotados por meio de Cristo Jesus, como nos ensina Efésios capítulo 1. Esses que foram adotados em Cristo devem agir como
o pai que os adotou, com as características do pai. Portanto, tanto aqui como no verso 44, ainda do capítulo 5, que diz o seguinte: amai os vossos inimigos para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele usa o termo de uma forma muito significativa. Olha, os discípulos deveriam fazer estas coisas para que se tornassem filhos do vosso Pai. Notem que a construção nos leva para um entendimento mais profundo. Como é que nós vamos nos tornar filhos do nosso Pai? Nós já somos. Tá ok? Então por isso que não está dizendo, não está se citando, não está se falando sobre a adoção em Cristo Jesus. Está se falando a filhos. Para que se tornassem filhos, porque sendo filhos, eles deveriam manifestar esse fato através do seu caráter. Caráter esse transformado por causa da adoção. Caráter que manifesta no filho o caráter do pai. E nós vamos ver mais à frente que só pode ser manifestado naquele que é filho. Dito de outra forma, é para que se manifeste então publicamente a sua filiação. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês são mais do que felizes, vocês são abençoados, vocês são bem-aventurados por serem pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque Deus é pacificador. E se vocês também o são, é porque vocês têm uma característica dele. Assim nós podemos ver então o verbo chamar. Já vimos filho. Chamar é dar ou receber um nome. E aqui é aquele tempo verbal bem interessante. É um tempo futuro, né? Serão passivo, chamados, serão chamados, mas é aquele passivo divino, que leva mais além. Quem que vai chamar? O que isso significa? Aqueles que demonstram agir como filhos de Deus, eles serão reconhecidos pelos outros como filhos de Deus. É verdade. Quando você se mostrar, quando nós somos, porque devemos ser pacificadores, os outros reconhecem. Nos reconhecem como filhos de Deus. Mas por ser um passivo divino, o ponto principal a que Jesus está falando aqui, o ponto principal é que eles serão chamados por Deus de filhos. Isso é honroso, isso é maravilhoso, isso é uma bênção. A grande bênção aqui, a grande bênção atribuída a essa bem-aventurança é ser chamado por Deus de filho. Que honra! Que honra! Notem que honra que recebeu Cristo Jesus em seu batismo, quando o Pai, com os céus abertos, disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Notem o seguinte: Jesus não tornou-se filho naquele momento. Isso diz algumas seitas, né? Contrárias ao cristianismo histórico, que naquele momento Jesus torna-se o filho, ou no nascimento, ou algum blá 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 assim. Não é nada disso. Jesus era o filho, sempre foi o filho, sempre será o filho, mas naquele momento, publicamente o Pai o elogia e o reconhece, numa teofania de toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus então não tornou-se filho naquele momento, ele sempre foi. E nós, quando agimos como filhos, nós não nos tornamos filhos, nós já o somos, mas agimos então como filhos. E agindo como filhos, nós seremos reconhecidos por Deus como tal. Que honra! Aos que são pais aqui, ou
todo mundo aqui é filho, mas que teve a oportunidade de ouvir isso do seu pai, quando fez alguma coisa que agradou o seu pai, disse: esse é o meu filhão. É basicamente isso. Só que numa proporção muito maior, porque não é simplesmente um pai terreno, né? Um pai pecador, falho, reconhecendo alguma bobagem que eu ou você fizemos, mas o Pai eterno reconhecendo uma característica sua, dada por Ele, graciosamente, e ainda assim, também por graça, nos chama de filhos. O pacificador... Não, antes de falar isso, eu quero lembrar mais um exemplo. O filho pródigo. O filho pródigo, quando arrependido, ele usou esse termo também. Ele diz o seguinte: já não sou digno de ser chamado teu filho. É o mesmo termo. Ele não deixa de ser filho. Assim como nós, quando pecamos, não deixamos de ser filhos de Deus. Como algumas igrejas sugerem. Pecou, não é mais filho. Se arrependeu, agora é filho. Pecou de novo, agora não é mais filho. E tomara que nós morramos sendo filhos, porque senão a vida toda foi desperdiçada e você pode, aos 46 do segundo tempo, deixar de ser filho. Não, Deus não fica brincando de vivo morto. A vida que Ele dá é vida eterna. A vida que Ele dá é uma vez só. Mas, por tudo que o filho havia feito, o filho pródigo havia feito com seu pai, por todo o lamaçal que ele se envolveu, ele chega e diz: olha, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Mas ainda sou. Me trata como um dos teus servos, porque eu não sou digno. Isso diz muito do que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Senhor, eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas aí o Pai nos diz, através do Filho, na cruz do Calvário: está consumado. E não é porque nós somos bonitinhos, porque nós somos inteligentinhos, ou porque somos bonzinhos, mas é por causa de Cristo Jesus que nós somos feitos filhos. O pacificador, então, ele se encontra em uma relação íntima com Deus. E ele reflete, então, o Pai no seu caráter e na sua vida. Ele reflete as atitudes e as ações do Pai. Como bem-aventurado já é filho, somente pelo amor paternal de Deus Pai é que a sua obediência torna-se possível, demonstrando, então, esse novo caráter. Ser pacificador, da forma como Cristo Jesus está falando de pacificador aqui, é algo possível somente a filhos de Deus. Somente aqueles que são bem-aventurados. Sendo filhos e agindo como filhos, serão então reconhecidos como filhos por Deus. Eu já ouvi pais dizendo o seguinte: esse guri nem parece ser o meu filho. Seja falando bem ou mal, né? Aquele pai que é meio desorganizado e tem um filho que é todo organizadinho, ele está falando bem. Ele diz: esse menino nem parece ser meu filho, porque ele é todo organizado e eu sou meio bagunceiro. Pode ser também numa conotação má, né? O pai é esforçado no trabalho, o filho já é mais folgadinho. Então ele diz: esse menino nem parece ser meu filho. Eu me esforço tanto e ele não está nem aí para nada. Ele desiste de tudo com uma facilidade, né? E nós? Esse é um bom momento para nós nos perguntarmos: nós temos agido como filhos de Deus? Será que nós somos ou podemos ser reconhecidos por Deus como seus filhos? Será que nós manifestamos de alguma maneira e em algum grau o caráter de Deus na nossa vida, a tal ponto que o Pai possa olhar para nós e nos reconhecer como filhos? Ou será que nós estamos mais próximos daqueles que Jesus disse:
vós tendes por pai o diabo, porque imitais as suas obras. Meu segundo ponto, qual doutrina Jesus ensinou aqui? Primeiramente, é importante, é interessante nós vermos o que o termo não diz, o que o termo não significa. Fica mais fácil quando nós vamos dizer o que uma coisa é, eliminando os não é. Porque aí não se perde depois o pensamento tentando associar as coisas. Então, primeiro, o que o termo não diz? Ser pacificador. Tem sido um erro recorrente, senhores, da igreja, interpretar o termo pacificadores como pacíficos. E tem sido criado legiões de igreja, legiões de homens e mulheres frouxos. Legiões de pessoas anêmicas. Todavia, pacíficos, a conotação de pacíficos tem uma relação muito mais forte com outra bem-aventurança. A bem-aventurança do manso ou humilde. Bem-aventurados os mansos. Aquele que sabe quem ele é, que sabe da profundidade, da malignidade do seu coração e de quanto o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração, levando ao arrependimento, que sabe da sua distância de ser finito para o ser infinito e misericordioso e amoroso e justo que é Deus, de tal maneira que ele se coloca numa posição de humildade. E ele sabe também que ele não é melhor que ninguém, que ele não é melhor que o outro. Então aquilo que o outro falar sobre ele, ele pode absorver. Ah, você é pecador. Você nem sabe quanto. Ah, você é mau. Você não imagina o quanto. Ah, você isso, você aquilo. Olha, eu posso até não ser isso, mas se Deus soubesse o que eu sou de fato, só Deus sabe. E Deus ainda assim me aceitou como filho. E Deus ainda assim tem me transformado e me levado a um caminho de santificação através da cruz do Calvário. Os mansos e humildes, eles herdarão a terra. Mas não é o caso aqui. Aqui não está se falando desse tipo de pacífico. Esse é o tipo de pacífico que pode levar uma bufetada, como nós veremos mais à frente, em outras ministrações, e pode oferecer a outra face, desde que essa bufetada seja por causa do Evangelho. Mas não pacifistas trouxas, anêmicos. Ah, eu não posso reagir, eu não posso fazer nada. Entraram na minha casa, atiraram num filho meu, atiraram no outro filho. Não, eu tenho que ficar meio estoico. Ah, assim o Senhor quis. Ah, minha esposa está lá na cozinha, será que você porventura não quer atirar nela também, numa dessa? Não, porque eu sou pacífico. Eu não posso reagir, eu não posso servir ao exército, eu não posso me defender. Não é esse tipo de pessoa que o nosso Senhor tem em mente. O termo grego aqui para pacificador, ele é composto de duas palavras. Ele é a junção de duas palavras, fazer e paz. Então, um fazedor de paz. Tanto que algumas versões em inglês traduzem como peacemaker, o fazedor de paz. O que também não chega ao que o termo quer dizer, porque pode ser só um negociante, né? Um negociante, um negociador, não deixa de ser um peacemaker, mas é mais profundo ainda. Mas tem uma conotação ativa. Fazer e fazer o quê? Fazer paz. Portanto, nosso Senhor, ele não tem em vista aqui, de forma alguma, uma característica passiva. Entendam isso. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores não são o pessoal do deixa disso, deixa quieto. De maneira alguma. O sentido é forte, o sentido é ativo. Um homem, ele pode ser pacífico sem ser um pacificador.
E Jesus chama de bem-aventurado aquele que promove a paz, aquele que é de fato um pacificador. Devemos compreender também que fazer a paz não é apaziguar. O peacemaker, né? Ele é meio apaziguador. A paz que Deus nos chama a promover não é a paz a qualquer preço. E muita gente tem ensinado isso, senhores. Nós temos que manter a paz a qualquer preço. Temos que ceder. E nunca adjetivam ou qualificam esse ceder de tal maneira que não existem pontos elementares que não podem ser cedidos. Em nome de um apaziguamento ou de uma paz forjada, cede-se, e cede-se às vezes demais. E nós temos visto isso no nosso dia a dia. Não é comprometer a verdade ou comprometer a justiça sob o disfarce de amor, sob o disfarce de unidade ou sob o disfarce de ausência de conflito. Isso é comum nós vermos o seguinte, por exemplo, reunião de pastores. Vamos manter a unidade. Vamos manter o amor. E aí faz-se a reunião, tem-se alguma ministração, tem-se alguma oração, um ora para que Deus cumpra os seus propósitos, outro ora para que o homem não caia da graça, outro ora para que Deus não se arrependa, outro ora determinando Deus, pautando o que Deus deve ou não deve fazer. Sinceramente, em alguns momentos, há de se ter unidade, há de se estar ombro a ombro com esse tipo de pessoa, porque, para o bem ou para o mal, estão dentro de um arcabouço chamado cristandade. E quando o ataque vem ao cristianismo como um todo, ele não vai escolher atacar, não, vamos atacar só os ortodoxos, vamos atacar somente os pentecostais, vamos atacar somente os liberais. Não, eles vão atacar toda forma de cristianismo e nós temos que juntos zelar e defender a nossa posição e a nossa liberdade. Liberdade essa, inclusive, de discordar entre nós, que é o mal de uma ditadura a priori e o mal de uma ditadura ainda que ela fosse uma ditadura cristã. É só nós vermos os puritanos, como sofreram na mão da igreja institucional protestante e tiveram que, muitos deles, fugir para ter a sua liberdade religiosa, ainda que também protestantes. Não é comprometer a verdade, não é comprometer a justiça, não é apaziguar. Talvez alguns dos senhores lembrem, e aí eu vou dar a minha idade agora. Teve um candidato a governo, o prefeito de São Paulo, o senhor Celso Russomano. E ele ficou muito conhecido na década de 90, num programa do SBT que fazia uma forte concorrência à Globo no telejornal da época, que se chamava Aqui Agora. E ele ia, e como ele fez o nome em cima disso, obviamente ele não ia para cima de empresas grandes, mas para aquelas empresas pequenininhas, onde geralmente o dono é o que atendia a porta, atendia o telefone, e era o departamento jurídico da empresa também, e levava algumas querelas de alguns consumidores, ia para cima, não, porque você não fez isso, você não fez aquilo e tal, e chegava-se a uma negociação, não, você faz isso, você faz aquilo e tal. E ele tinha um bordão ao final que ele dizia o seguinte: estando bom para ambas as partes. Aí dizia Celso Russomano, aqui agora para acabar. Isso, senhores, é apaziguar. Isso não é pacificar. Há uma diferença muito grande, porque foi cedido algumas coisas. E às vezes algumas coisas elementares. Qual é o pequeno empresário que, aparecendo nacionalmente, não vai ceder? Vai matar no peito e dizer, não, eu estou certo. Não conheço nenhum desses ainda. O padrão de paz, senhores, de Deus, ele custou a vida de Jesus Cristo. Efésios 2 nos ensina o seguinte:
na sua carne, desfez a inimizade, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar, que é o mesmo que fazer essa paz com Deus, o homem, matando com ela as inimizades. Em outro lugar, Paulo escreve o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando, fazendo a paz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, fazendo a paz do mundo com Ele mesmo. Ora, aquele que morreu em nosso lugar, Cristo Jesus, aquele que morreu em nosso lugar para nos reconciliar em paz com Deus, Ele jamais ordenaria passar pano. Ele jamais nos ordenaria a sermos pacificadores do tipo que apazigua, que negocia princípios. Ser pacificador não é apaziguar, negociando a justiça e a verdade para satisfazer então as partes de uma disputa. Você cede aqui, você cede ali, estando bom para os dois. Poxa, eu sou pacificador. Não é dessa forma. O pacificador, ele também não é complacente com o erro, nem passivo. É o isentão. Não vou me meter nisso. Deixa que eles se resolvam. O pacificador, ele não diz: eu dou tudo para não entrar numa disputa. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu não quero me incomodar. Eu dou um boi para não entrar nessa história. O pacificador, ele até pode dar um boi para não entrar, como diz a minha mãe, mas dá uma boiada para não sair, enquanto não resolver a história. Ele é ativo. Ele toma uma posição. Ele defende a verdade e ele busca então uma posição, uma resolução para querela, para briga, para discussão. Apenas evitar conflito não traz solução de problema. Tem muitas pessoas que acham que ser pacificador é lavar as mãos, tal qual Pilatos. É ser isentão, é dar de ombros. Senhores, a Alemanha não teria sido derrotada nas guerras, não teria refreado a fome de conquista, se os aliados fossem da turma do deixa disso. Não, peraí, deixa disso. Não vamos brigar. Derrubaram aqui um avião ali, um naviozinho ali, mas eles não iam parar o seu plano de expansão se a comunidade mundial tivesse parado. Não, olha, eles tomaram a Áustria, é tudo loirinho de olho azul, eles são loiros, eles se entendem. Não ia parar ali, como de fato não parou, ia chegar longe. Stott, ele nos lembra, John Stott, de um conceito, falando em Alemanha, de um mártir da Segunda Guerra, Dietrich Bonhoeffer, um conceito de graça barata, a qual eu já falei algumas vezes aqui, né? O que é graça barata? Graça barata é aquela graça que você entende assim: Jesus morreu por pecadores, eu sou pecador, logo ele morreu por mim e está tudo certo. É um negócio da China, é maravilhoso. A graça barata é uma graça sem preço, é uma graça sem custo, é uma graça sem lágrimas, é uma graça sem discipulado, é uma graça sem arrependimento. E a partir disso, John Stott, ele conceitua então a paz barata. Uma paz barata, uma paz apaziguada. Proclamar, diz ele, proclamar paz onde não é paz, é obra do falso profeta, não da testemunha cristã. Citando aí também uma alusão a Jeremias 6,13. Há um padrão, há uma ordem lógica, não é uma escala de valores, mas há uma ordem lógica que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou nessas bem-aventuranças. E, conhecedor de toda a verdade, o Verbo encarnado, não é de nos assustar dele fazer isso, é esperado até. Você nota o seguinte: o que nós vimos no verso anterior? Pureza.
coração limpo, os limpos de coração. Agora nós vemos o pacificador. Antes disso nós vemos o manso. Antes disso, o que chora, o pobre de espírito, né? Portanto, senhores, o pobre de espírito, faminto de justiça, humilde para com os outros, para com os demais, aquele que busca primeiro a sua própria pureza, ser limpo de coração, esse está capacitado, então, para buscar a paz. Não é uma escala de valores ou, né, um caminhar na fé. Jesus está simplesmente pontuando logicamente aquilo que todo cristão deve ser, né? Spurgeon ainda diz, essa é a ordem de Deus e deve ser também a nossa. E nós vamos ver na próxima semana a consequência que colhe o pacificador, que é uma outra descrição do cristão. Bem-aventurados quando forem perseguidos por causa da justiça. Aquele que busca a promoção da justiça, ele recebe uma recompensa já aqui, que é ser perseguido. É característica do cristão. Nós somos ordenados a manter tanto a paz quanto a unidade da fé e da pureza na igreja. Deus nos convocou a isso. Portanto, senhores, nós devemos nos opor àquele que traz heresias. Não é deixa disso, não é vamos evitar o conflito. Não, vamos ser pacificadores. É isso que a Igreja Católica chama até hoje Lutero. E chama a Reforma Protestante de uma revolução. Não deixa disso. Tem um erro aqui, um erro ali, mas o que é isso? Vamos sentar e vamos comer todos juntos que está tudo certo. Não, ele luta. O cristão verdadeiro, ele se opõe àquele que traz heresia. O cristão verdadeiro, ele se opõe àqueles que são impuros, àqueles que são impenitentes, àqueles que bagunçam a ordem, àqueles que bagunçam a unidade, mesmo sob o custo de ser acusado de, você julga. Mesmo sob o custo de ser acusado de perturbador, daquele que perturba a paz, daquele que perturba a unidade. Isso até é um mérito, né? Nós vemos em Atos dos Apóstolos, chegaram aqueles que têm perturbado todo mundo aqui. Essa é uma característica do cristão, ainda que seja pacificador, ele perturba todo mundo, não sendo chato, mas sendo justo. Sacrificar as doutrinas essenciais da fé, sacrificar a pureza em nome de uma paz carnal, é ser conivente com o erro, é ter uma falsa paz. Não vamos discutir isso aí. Aí se alguém quer levantar, olha, isso aqui biblicamente está errado, pare de julgar. Quem é você para julgar? Deixa de ser contencioso. Vamos levar o amor, a unidade. Puxa lá o disco do John Lennon, vamos dar as mãos e vamos todos cantar. Imagine um mundo sem guerra, um mundo sem país, um mundo sem céu ou inferno, um mundo sem religião. E vamos seguir nessa harmonia, porque nós somos pacificadores. É dessa forma, senhores, que esse é mais um dos versos que os progressistas têm usado para bater às vezes na cara do cristão. E o cristão, quando é mal ensinado, fica naquela do, não, o pacificador é uma pessoa pacífica, é aquele que não vai para a guerra, é aquele que é desarmamentista. Cristão desarmamentista não existe, né? Aí você leva uns tapas na cara do progressismo, quando você ousa levantar a voz por alguma coisa, nem que seja, mas eu acho, você não tem ação, você não tem mais força, você ficou anêmico. Calvino nos diz o seguinte, essa é a lição que nós devemos aprender: não é o suficiente resolver disputas, a justiça deve sempre ter a última palavra, ela deve sempre prevalecer. É por isso que nós vamos ser, mais à frente, perseguidos.
Porque o cristão, quando entra numa disputa, ele não vai no estando bom para ambas as partes. E ele também não é parcial. Eu gosto mais desse time aqui, então vamos atacar o outro time. Ele é justo. Então ele vai dizer, olha, a verdade é essa. Vocês estão errando nisso e vocês estão errando naquilo. E aí ele não agrada a ninguém. E aí ele é atacado por ambos os lados. E aí ele é chamado de filho de Deus. Por fim, é bom lembrar que o pacificador não é, eu já falei isso, mas vou reforçar, naturalmente. Ninguém é naturalmente pacificador. O homem carnal, ele pode ser político, pacífico, mas somente aquele que foi regenerado é que é de fato pacificador. Portanto, um pacificador, ele não é um indolente, passivo negociador de princípios, mas antes é alguém, como nós já dissemos, manso, não vingativo, não contencioso. É alguém que também trabalha pela concórdia. É alguém que não apenas chora e não apenas tem fome e sede de justiça, mas faz tudo que estiver ao seu alcance para que a paz ela possa ser instaurada e que possa ser mantida. Portanto, um homem que não provoca conflitos inúteis. Falando em bom português, aquele que não procura pelo em ovo. O pacificador é aquele que não enche o saco por bobagem, mas que vira um leão quando algo sério está sendo atacado, vira um leão quando vê uma pessoa carente sendo massacrada. É um homem que busca alcançar a paz, busca manter essa paz. Contudo, ele resiste à injustiça e resiste também à vingança. Eu estou lendo uma biografia gigantesca do Winston Churchill. E ele, no alto dos seus 25 anos, estava participando pela Inglaterra de uma guerra numa colônia na África. E ele jamais queria lutar outra guerra, depois lutou ainda na Primeira Guerra e foi peça-chave na Segunda Guerra. Um grande homem. Mas durante essa guerra, e era contra uma colônia, eram pessoas reconhecidas então como também inglesas, né? Ele notou um sentimento, e ele ficou muito triste com isso e revoltado, um sentimento de vingança dos ingleses para com aquela colônia. Daquele tipo assim, não, nós temos que vencer essa guerra e matar todo mundo e arrancar a cabeça de todo mundo e colocar todo mundo pendurado nas árvores, porque eles fizeram isso e aquilo. E ele deixa bem claro, inclusive escrevendo para jornais, que ele era correspondente e sendo atacado por isso. Nós sim estamos lutando, estamos em guerra, a guerra é inevitável, mas nós estamos nessa guerra para promover a paz. E para que depois que essa guerra passe, nós possamos reconstruir aquilo que foi destruído e aquelas pessoas que estavam em guerra conosco possam ser alcançadas pela prosperidade e pelo bom governo com mansidão e misericórdia. Ele não compreendia na cabeça dele como que havia esse desejo de vingança, né? É igual você ter dois filhos brigando, um está com a razão, aí você diz, não, então elimina o outro filho, né? Não, você vai se meter, vai estabelecer a justiça, punir o culpado, para que haja a disciplina e que haja de novo a paz e a concórdia no seu lar. O pacificador, ele não evita a guerra, mas ele evita a vingança e o ódio. E eu vou até falar uma sentença do Calvino um pouco mais à frente sobre isso. Portanto, o próprio Jesus, senhores, falando num contexto de que o pacificador não evita a guerra, que o pacificador não é frouxo, o próprio Jesus, ele é chamado pela Escritura de príncipe da paz. Agora, olha o que ele afirmou: não cuideis que vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. Isso em Mateus. E em Lucas, traz essa passagem da seguinte forma: eu vim lançar fogo na terra. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não.
Vos digo, mas antes dissensão, ou divergência, ou oposição. Esse é o príncipe da paz. Então nós notamos que ele não era um pacifista, assim como o Filho de Deus não é um pacifista. Assim, ainda que por nós mesmos, nós jamais deveríamos procurar ou causar um conflito, ou então ser responsável por ele, também da mesma forma que Jesus, no momento adequado, virou as mesas dos cambistas no templo, nós devemos estar apostos para mostrarmos zelo pela casa de Deus, pela palavra de Deus e pelos filhos de Deus. Mais do que ser pacífico, tolerante ou evitar a violência, quando alguém estiver trazendo o erro ou o engano, nós devemos resistir. Quando inocentes são oprimidos, nós devemos defendê-los, buscando a paz ao final, mas não mediando um nível de opressão aceitável. É buscando a justiça. Por isso que o cristão entra sim em guerra. Não é, então vamos ceder isso, vamos ceder aquilo, e aí fica bom para todo mundo. Calvino diz o seguinte: sempre que virmos pessoas prontas para se entregar ao ódio, precisamos intervir rapidamente para endireitar as coisas. E isso é útil tanto na história que eu contei de Churchill, quando viu os ingleses com sangue no olho, para com aquela colônia. Não, peraí, nós estamos lutando sim, mas para restabelecer a paz, não para dizimar esse povo. Nós não somos o povo judeu entrando na terra dos jebuseus e trazer a concórdia. O pacificador, mesmo no momento de agito, ele refreia, ele acalma os ânimos, não dizendo deixa disso, mas alertando, olha, segura a onda. Nós passamos há pouco tempo aqui na igreja por um período de uma certa incompostura e de certa forma, uma traição. E quando isso começou a se desenvolver, os irmãos me conhecem, sangue no olho e baba no canto da boca. Rapidamente. Hulk esmaga. Mas pela graça de Deus, e de Deus, porque isso não vem de mim, eu vi que eu comecei uma coisa, mas ao mesmo tempo eu fui negociar, buscando com força. As pessoas que foram testemunhas sabem que eu fui violentamente pacífico na minha posição, com força, com hombridade, chamando a atenção, mas ao mesmo tempo buscando ao máximo um espírito conciliador, mesmo tendo alguns rompantes de querer arrancar cabeças. Mas a gente tem que refrear, lutar pela verdade, mas lutar como um filho de Deus. Por isso, senhores, é que o cristão ele tende ao conservadorismo e não a ser revolucionário. Revolucionário quer destruir tudo. Vamos destruir esse mundo para implementar o reino de Deus. Isso seria se o cristão fosse revolucionário, mas o cristão não é revolucionário. Ele é conservador. Vamos conservar o que tem de bom e vamos reformar o que está errado. Por isso nós precisamos agir e instar para que os outros ajam, não como frouxos, mas prontos para se opor ao erro, à mentira, à injustiça, agindo e buscando levar essas pessoas a agirem com prudência, com santidade e com legalidade e com piedade. Obviamente que esta não é uma característica, como eu já disse, natural do homem. É por isso que ele é bem-aventurado, é por isso porque ele é abençoado, porque ele foi regenerado, tem uma nova natureza que diferencia ele das outras pessoas. Erasmo nos diz o seguinte, Erasmo de Roterdã, ele lamenta esse verso e olhando ao mundo ao seu redor, ele diz: tais sentimentos, dada a maneira em que a maioria dos homens se comporta, são como canções cantadas aos surdos. E nos nossos dias, se nós formos olhar ao redor, mais ainda, bem-aventurados os pacificadores no nosso mundo, dentro da própria igreja, isso é canção para o surdo. Mas aí Agostinho nos dá um refresco e diz:
pois não pode mandar nos inferiores o que não se submete ao superior. Somente o Filho de Deus se submete ao superior, se submete à palavra do superior, aos mandamentos do superior. Portanto, se devemos cultivar, manter e buscar a paz em todo lugar, nós devemos começar primeiro com a nossa paz para com Deus, que foi feita através de Cristo Jesus. Depois, conosco mesmo. Nós devemos ser mansos, devemos saber quem nós somos. Como é do interior que vem aquilo que contamina o homem, somente um homem regenerado tem capacidade para promover a paz. Aquilo que existe no interior do homem, diz Lloyd Jones, inevitavelmente há de aflorar a superfície. É aquele cara que às vezes até tenta ser pacificador, mas no meio do caminho ele explode, ele não aguenta, porque ele tentou fazer na carne. Como eu já disse, a esquerda e o progressismo, eles defendem falsamente ter o monopólio da virtude em suas mãos, de tal maneira que esse é um verso que eles amam jogar na nossa cara. E essa perícope inteira, né? O Sermão do Monte é o que está na ponta da língua deles sempre. Ah, tem que amar. Ah, o pobre. Ah, o que chora. Ah, tem que ser pacificador. Tudo só pela metade. Só pela metade. Distorcem tudo, eles amam distorcer. Todavia, senhores, nós devemos ter em mente que não há ideologia, e não há lei alguma, e não há homem algum que faça a paz que glorifica a Deus, sem a ação do Espírito Santo de Deus no seu próprio interior. Não há. Tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que não é feito para a glória de Deus é feito para a glória de alguma outra pessoa, que é idolatria. Tanto que o homem natural coloca as coisas sempre como direito seu e dever do outro. E a esquerda ama isso, lutar por direitos, né? Eu tenho direito. E se eu tenho direito, os outros têm dever de fazer alguma coisa para que o meu direito seja respeitado. Mas o regenerado, ele lida com o seu dever para que o direito do outro seja estabelecido. Qual é o meu dever para que as coisas funcionem? Qual é o meu dever para com Deus, para que de fato nós possamos dizer que estamos no reino de Deus? Quem lida com o direito próprio preocupa-se com a causa que pretende defender, e isso conduz a desentendimento. A paz, ela deve ser tão preciosa para nós, pois Deus a glorifica, que nada mais deveria nos importar, diz um reformador. Não há trabalho, senhores, não há trabalho mais semelhante ao de Deus a ser feito nesse mundo do que promover a paz. É o que diz um estudioso bíblico. E isso nos conduz a sermos então chamados filhos de Deus. Entre os hebreus, a expressão filho também era usada para descrever o caráter de uma pessoa. Como nós falamos, filho de peixe, peixinho é. Como Jesus usou, vós tem o diabo por pai. Portanto, o regenerado, o bem-aventurado, ele tem uma nova visão das coisas. O pacificador, ele só tem um único grande objetivo, que é a glória de Deus manifesta entre os homens. Essa é a sua única preocupação, porque essa era a única preocupação de Jesus Cristo. Eu não vim buscar a minha própria glória, mas daquele que me enviou. E nós, enviados como ovelhas por meio de lobos, devemos ter esse mesmo sentimento. Não viemos buscar a nossa glória, mas a glória daquele que nos enviou. E buscamos isso, trazendo a paz conforme Ele mandou. Deus é Deus de paz. O Pai é Deus de paz. O Filho é Filho de paz, é o príncipe da paz. O Espírito é o Espírito de adoção e Espírito de paz, diz um puritano. A pacificação, então, senhores, nós podemos concluir, é uma obra divina. Paz significa reconciliação. Deus é autor da paz. Deus é autor único da reconciliação. Veja, Jesus, ele se humilhou para estabelecer a paz do homem com Deus. Ele não apenas se humilhou, como se entregou. Entregou a sua própria vida para isso.
Paulo ele usa o mesmo verbo para dizer o que Deus fez através de Cristo. Em Colossenses 1 ele diz que Deus se agradou em reconciliar consigo mesmo todas as coisas, havendo feito paz, ou seja, pacificado pelo sangue da sua cruz. A humilhação de Cristo e a sua morte na cruz foi o ato máximo de pacificação. Por isso os pacificadores são considerados filhos de Deus, porque agem da mesma forma que Deus agiu. Eles exibem o caráter pacificador de Deus. Isso será então, diz o Matthew Henry, uma evidência para eles mesmos. É um testemunho para nós mesmos, quando nós nos comportamos assim. Não para nós nos ensoberbecermos e estufarmos o peito, mas puxa, pela graça de Deus, eu tenho agido como um filho de Deus aqui, buscando a glória dele. Mas continua, para eles mesmos que são filhos de Deus, para Deus que os considerará como tais. Afinal de contas, o verso nos diz que é Deus que nos chama de filho, e eles se parecerão com ele no mundo. Somos chamados a sermos embaixadores de Cristo, embaixadores da paz. Foi-nos dado o ministério de reconciliação. Portanto, aqui está falando tanto de uma característica do cristão, como de uma obrigação do cristão. E aí eu pergunto para os irmãos novamente, nós temos sido semelhantes a Deus? Nós temos sido pacificadores? As pessoas têm reconhecido em nós um filho de Deus? Meu terceiro e último ponto, como nós podemos aplicar tal doutrina? Em primeiro lugar, Jesus Cristo sempre será o nosso santo paradigma. Já falamos e lembramos novamente, ele foi à cruz e se humilhou para estabelecer a nossa paz com Deus. Senhores, à luz do Evangelho, Jesus mesmo é o supremo pacificador, fazendo paz entre Deus e o homem, e entre o homem e o próprio homem. Portanto, a pacificação incluirá, obrigatoriamente, eu acrescento, a promulgação deste Evangelho. Carson diz isso. A forma mais plena e completa de que um crente, de que um cristão, de que um bem-aventurado, de que um filho de Deus de fato seja pacificador, é proclamando o Evangelho. A própria palavra diz, bem-aventurados os pés daquele que promove o Evangelho da paz de Deus com o homem. A forma de pacificar é proclamando esse Evangelho. Uma vez que nós devemos lembrar que não há paz para os ímpios, conforme diz Isaías 57. O ímpio não tem paz. Nós que temos paz com Deus, devemos levar essa paz de Deus para com os homens e dos homens para com os homens. Portanto, proclamemos o Evangelho de Jesus, que fez a paz entre o homem e Deus pela cruz do seu sangue. Segunda aplicação, se a melhor pacificação é a pregação do Evangelho da paz por meio de um Cristo crucificado, então nós devemos nos preparar para a resistência. O mundo não vai bater palma para você quando você tentar trazer o Evangelho da paz. Não se iluda. Você não é um embaixador dos Estados Unidos, que é bem recebido em quase todo mundo. Aliás, você é um embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Norte ou na Venezuela. Você é um embaixador do reino dos céus, num mundo caído que jaz no maligno. Prepare-se então para a resistência. O homem natural, ele quer estabelecer a sua própria justiça, ele não quer a justiça de Deus. O homem natural, ele não é inclinado e nem pode ser a ouvir a voz do Espírito. Portanto, ainda que dispostos a levar a paz e a justiça, nós devemos nos preparar para sermos acusados de beligerantes, de contenciosos, de preconceituosos, de julgadores, que é aquilo que nós vamos estudar nas próximas exposições.
Terceira aplicação: é certo que nós não podemos e não devemos negociar a verdade e a justiça, buscando uma paz a qualquer custo. Contudo, nós não devemos ser contenciosos também. Nós devemos ter o exemplo de Jesus e dos apóstolos sempre em vista, sempre diante dos nossos olhos. Os pacificadores, eu cito de novo Bonhoeffer, os pacificadores hão de carregar a cruz com o seu Senhor, pois foi na cruz que se fez a paz. Nossa tarefa é ser agente de reconciliação. A nossa tarefa é trazer a paz como representantes do príncipe da paz. Mesmo que isso seja complicado, mesmo que isso seja difícil, e eu diria, mesmo que isso seja impossível. É impossível nós levarmos a paz de Deus sem a própria ação de Deus. Todavia, nós devemos lembrar que não é a nossa paz, mas é a paz de Cristo. Cristo, sem o qual nós nada podemos fazer. Nós devemos lembrar que não é na nossa força, mas é na força do Espírito. O Espírito que convence o mundo do pecado. Espírito que efetua o querer e o realizar naqueles em que Ele quer. Devemos lembrar ainda que nós buscamos a paz não para a nossa glória, mas assim como Cristo agiu, buscamos para a glória de Deus. E assim, e somente assim, então, nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, ainda que esse reconhecimento seja embaixo de pedradas. Quarta aplicação: devemos buscar a paz, pois ela glorifica a Deus, e assim seremos como filhos, preocupados com Ele e não conosco. Olha o que Paulo diz em Romanos 12. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Por que eu estou falando isso? Nós devemos perceber, senhores, sempre, que Paulo também nos ensina que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. De tal maneira que nós não podemos atingir um boneco controlado por Satanás e julgar que assim estamos atingindo ao próprio Satanás. Assim ele vence. A nossa luta não é no braço. Nós devemos orar também por aqueles que têm sido feitos agentes de maldade. É óbvio que Hitler não ia parar de ser Hitler se houvesse uma novena dos católicos e um jejum sobre um monte dos evangélicos, né? Nós devemos entender que quando Golias desafiou o Deus dos exércitos, Davi não se ajoelhou e disse: Senhor, faze justiça. Davi pegou e foi para cima dele, em nome de Deus. Mas nem sempre nós estamos diante de um Golias, nem sempre nós estamos diante de um Hitler, de um Maduro, de um Lenin ou de um Stalin. Às vezes nós estamos diante de alguém que foi enganado, que está sendo enganado, de um boneco que foi manipulado. Nós devemos então orar por eles. Nós devemos, assim como Davi, que foi traído pelo seu filho Absalão, jejuou por ele, e clamou por ele, e chorou quando ele foi morto. Nós devemos zelar e chorar por aqueles que oprimem, não apenas pelo oprimido. Lembra que eu falei que o cristão ele não vai ser amado? É muito fácil você pegar o oprimido, tomar partido dele e ficar bem na foto. Mas como eu citei a história do Churchill, não, peraí, gente, a gente não está aqui para eliminar uma raça da terra. Eu sou filho de Deus, eu fui chamado a ser pacificador. E mesmo o inimigo merece justiça, merece uma oportunidade de arrependimento. Nós devemos ser humildes, ter fome de justiça, lágrimas pela justiça divina e não pela nossa justiça. Nós não devemos procurar confusão, não podemos retrucar, não podemos nos vingar, mas devemos buscar a paz, estabelecendo a verdade e a justiça que nós encontramos na Escritura. E isso é algo ativo e não passivo. Assim como a misericórdia avança do sentimento à ação, o pacificador ele vai da intenção do discurso à ação. Nós devemos procurar meios de aliviar a aflição, até mesmo dos nossos inimigos. Semana passada, se não me engano, eu falei
Policarpo, discípulo de João, que recebeu as pessoas que iam levá-lo à morte e ofereceu um jantar antes para eles. Ofereceu um jantar antes. É com misericórdia que nós agimos para promover a paz. Devemos procurar meios para aliviar a aflição até mesmo do inimigo. Se somos bem-aventurados, se os nossos corpos são um sacrifício vivo, e eu estou citando agora de modo livre Romanos 12, se nós não somos conformados ao mundo, se nós tivermos de fato a nossa mente renovada, se nós de fato experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, continuando em Romanos 12 mais à frente, nós teremos capacidade para que, se o nosso inimigo tiver fome, darmos a ele de comer. Se tiver sede, darmos a ele de beber. Por quê? Porque fazendo isso, amontoaremos brasas de fogo sobre a sua cabeça. E para que isso? Para consumi-lo queimado? Não. Fazendo isso, nós não nos deixaremos vencer do mal, mas venceremos o mal com o bem. Esse é o grande ponto. O cristão, ele não é um pacifista. Ele pode ir para a guerra. Todavia, ele não é um justiceiro. Ele não é um carnificida. Mas ele é alguém pautado pelo amor e pela misericórdia. Fazendo isso, senhores, nós então seremos chamados de pacificadores. Nós seremos então bem-aventurados. Nós seremos então chamados de filhos de Deus por termos o mesmo caráter de Deus. Que a nossa oração seja tal qual o Salmo 34, que diz o seguinte: aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Devemos nos apartar do mal, fazer o bem, procurar a paz e então segui-la. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Mais uma vez, aprendemos sobre uma característica que nós devemos ter em algum grau. Mas mais uma vez, somos confrontados pela Tua Palavra de quão falhos nós somos. Muitas vezes nós não somos pacificadores, muitas vezes nós somos o motivo da contenda, muitas vezes nós procuramos a nossa própria glória, muitas vezes nós queremos vingança. A maioria das vezes nós não estamos lutando pela justiça. Muitas vezes estamos nos omitindo diante da opressão. Muitas vezes estamos dando de ombros, passando para o time do deixa disso, sendo morno como um isentão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos capacita a termos a honra de sermos reconhecidos no mundo como filhos de Deus. E de termos a honra de sermos reconhecidos por Ti, fazendo através da força do Teu Santo Espírito, promovendo a paz através do Teu Evangelho, reconhecidos como Teus filhos, levando avante a Tua paz, em busca da Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a sermos de fato pacificadores, dignos da honra de ser chamados de filhos. Calibra, Senhor, as nossas vidas, para que nós não sejamos nem omissos, nem vingativos, nem frouxos, nem violentos. Sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. Por isso, humildemente, nós pedimos, concede-nos essa graça, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém.